introdução da carta a Tiago, uma carta maravilhosa. Nós vamos dar início nessa noite, fazer uma breve introdução e vamos começar a ver alguns pontos aqui logo no início da carta. Essa carta que tanto tem sido importante nesses dias de tribulação, de luta. Uma carta que fala exatamente sobre isso, também fala sobre prática da vida cristã. Vamos ver os 4 primeiros versículos, Tiago 1, de 1 a 4. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos, irmãos. Pai, mais uma vez diante da tua igreja está a tua poderosa palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza, reconhecendo a nossa incapacidade de compreender as tuas verdades, se não formos orientados pelo teu Espírito Santo. É isso que nós pedimos nessa noite, que o Senhor dê graça ao falar, nos dê graça ao ouvirmos a tua palavra, e mais do que isso, não só compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, mas que possamos aplicá-la em nossas vidas, para vivermos para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos, Pai, que haja edificação no seio da igreja nessa noite, por causa da pregação da tua palavra. Tudo isso nós te pedimos com gratidão, com alegria e com temor também, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, fazendo uma introdução rápida, o autor da carta, obrigado, irmão. O autor da carta é uma das cartas que traz um pouco de polêmica, no caso da identificação do autor. Não mais agora, porque depois que a gente estuda, a gente compreende então que o autor, esse Tiago, na verdade existem 3 Tiagos no Novo Testamento mencionados, 3 Tiagos no rol de discípulos de Jesus. Nesse rol de discípulos de Jesus mencionados no Novo Testamento, nós encontramos 3 pessoas com o mesmo nome. A primeira delas, a primeira pessoa, Tiago, filho de Zebedeu, ele era irmão de João, o apóstolo João. E Tiago também foi apóstolo. Esse primeiro Tiago que eu estou me referindo, que era filho de Zebedeu, ele também foi apóstolo. E ele foi martirizado logo no início da igreja, da caminhada da igreja cristã, da igreja de Jerusalém. Esse Tiago, o apóstolo, ele foi assassinado por Herodes. Você encontra isso em Atos capítulo 12, de 1 a 2, a gente percebe essa situação. Então, ele morreu antes do provável período em que essa carta foi escrita, por volta dos anos 60, mais ou menos. Os estudiosos dizem que pode ter sido isso, porque Tiago esse autor se refere à diáspora, ou à dispersão, no grego diáspora, quando as igrejas foram perseguidas. E naquele período ainda estava o início dessa perseguição. Então não dava tempo de Tiago, porque ele morreu antes da perseguição, na verdade, então não dava tempo de escrever essa carta, e essa carta é dirigida a igrejas que estavam sendo perseguidas. Então esse primeiro Tiago é descartado como o autor da carta. Não foi Tiago o apóstolo. E esse Tiago, filho de Zebedeu, vocês se lembram, é um daqueles 3 que estavam mais próximos de Jesus. Quando ele subia para orar, quando ele estava para fazer alguma coisa, Pedro, Tiago e João, esse Tiago, era um dos que estavam mais próximos do Senhor, dentre os apóstolos, os chamados primeiros 12 discípulos. Então não foi esse Tiago. O segundo Tiago, que também nós encontramos no Novo Testamento,
É o Tiago também fazendo parte do grupo apostólico de Jesus. É o Tiago mencionado nas listas dos apóstolos, que era filho de Alfeu. Esse Tiago, filho de Alfeu, mesmo sendo apóstolo, ele aparece poucas vezes nas Escrituras. Ele está relacionado em Atos capítulo 1, versículo 13, ele está ali no rol dos 11, ali não é mais 12, porque Judas já havia sido se suicidado. Então os 11 ali, esse Tiago, filho de Alfeu, ele se faz presente, inclusive mencionando mesmo como quase que um sobrenome, Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago não tinha expressão, não teve muita expressão apostólica, ao menos não se tem muitos registros da obra desse Tiago no Novo Testamento, nem no livro de Atos, e ele inclusive é denominado pelos pais da igreja como Tiago o Menor, por causa da sua breve expressão que ele teve no trabalho, na obra apostólica. Então não foi esse também o escritor da carta. Sobra-nos então um terceiro Tiago, mencionado nos Evangelhos, mencionado também capítulo 6 de Marcos, versículo 3, por exemplo, é mencionado Tiago, que é irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, que é irmão de Judas, e ali você encontra outros irmãos, Simão e outras pessoas que eram irmãos também, ou meio-irmãos de Jesus, filho de Maria, e dentre também eles haviam algumas irmãs de Jesus. E esse Tiago, que era meio-irmão de Jesus, por que meio-irmão de Jesus? Porque ele era filho da mesma mãe, porém não do mesmo pai, né? Os irmãos de Jesus, todos eles foram filhos de José. Jesus foi filho de Deus, né? Então, mas eles eram meio-irmãos porque Maria era a mãe de todos eles. Esse Tiago, meio-irmão de Jesus, ele teve um início de caminhada do lado de Jesus, mas de uma forma incrédula. Ele não acreditava que o próprio irmão dele era o Filho de Deus e era o Messias. Então o início da caminhada desse Tiago foi de incredulidade, com referência ao seu irmão mais velho. Ele não acreditava, mas ele foi, você encontra isso no capítulo 7 de João, de 3 a 5, versículo 3 a 5, só estou referindo aqui os capítulos e versículos, para depois você conferir em casa. Mas em João, capítulo 7, de 3 a 5, o versículo 5 em especial, diz que os seus próprios irmãos não criam nele, ou seja, não criam em Jesus. E dentre eles estava Tiago, esse Tiago que eu estou me referindo aqui. Mas ele foi transformado por ocasião da ressurreição de Jesus Cristo, da aparição de Jesus Cristo ressurreto por 40 dias dentre eles, e da ascensão de Jesus Cristo aos olhos de todos ali, mencionado ali, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, é mencionado especialmente, Paulo diz que Tiago estava lá e viu aquilo. Era esse Tiago, o meio-irmão de Jesus, viu, ele foi testemunha ocular daquele acontecimento. Então ele foi testemunha da ressurreição de Jesus. Jesus apareceu, comeu entre eles e se fez presente por 40 dias e ainda ele foi assunto aos céus, e isso mexeu e transformou esse Tiago, irmão de Jesus, de incrédulo para crente. Então ele, com essa grande transformação, ele torna-se uma das figuras de grande destaque no Novo Testamento. No livro de Atos a gente percebe que ele foi realmente, ele estava ali. No capítulo 1, versículo 14, menciona que os irmãos de Jesus estavam ali e viram a sua ascensão. Capítulo 1 de Atos, versículo 14. Esse Tiago tornou-se então uma das colunas da igreja cristã, mencionado ali por Paulo no livro na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Ele menciona que Pedro, João e Tiago, já não era mais o Tiago apóstolo, mas o Tiago, meu irmão de Jesus, era uma das colunas da igreja. Tanto ele se envolveu com a obra de fundação da igreja, ou de presbiterato. Ele se envolveu
na liderança da igreja, que foi um líder eminente da igreja primitiva. Foi mencionado por Paulo, capítulo 2, versículo 9. O mesmo texto que eu falei agora há pouco, de 1 Coríntios 15, 7, Paulo menciona o nome dele, para vocês terem ideia de quanto ele era importante para Paulo e os demais apóstolos. O próprio Tiago, esse Tiago, meu irmão de Jesus. Esse Tiago também presidiu, ele foi um dos diretores, digamos assim, ou presidente do primeiro concílio da igreja de Jerusalém, quando Paulo e Barnabé pregavam para os gentios. Alguns judeus se infiltraram, levaram coisas do Velho Testamento para que a igreja ficou confusa ao receber essa notícia dos judeus, que tinha que fazer algumas coisas segundo a lei, e não era somente pela fé. Então Paulo e Barnabé ficam muito irritados com aquilo e vão para Jerusalém correndo no quartel-general, na igreja de Jerusalém, a primeira igreja, como diz o Nicodemo, a primeira igreja presbiteriana de Jerusalém. E eles voltam lá e ali Tiago está presente. Eles fazem aquele concílio, aquela reunião, expõem a situação terrível que os judeus colocaram na igreja, e eles então têm a primeira confissão de fé, o primeiro, digamos assim, o primeiro concílio, a primeira determinação ali. E quem é que dá ali as palavras que foram aceitas por todos os apóstolos e presbíteros ali? Tiago, irmão de Jesus. Sabedoria aqui desse irmão, desse homem. Então ele é ouvido, diz ali em Atos capítulo 15, versículo 13, diz que depois da exposição de Paulo e Barnabé sobre toda aquela confusão que foi criada, Tiago toma a palavra e dá um conselho, e esse conselho é aceito por todos os apóstolos. Ele foi aceito, ouvido por todos os apóstolos, mesmo sendo somente um presbítero. Esse Tiago não foi apóstolo. Ora, mas ele não viu Jesus? Ele não estava ao lado de Jesus? Ele tinha todas as credenciais? Todas, menos uma. Ele não foi chamado por Jesus. Ele não foi chamado diretamente por Jesus, como Paulo foi chamado, como os 12 foram chamados. Esse Tiago, irmão de Jesus, não foi chamado por Jesus. Mas ele tinha todo o restante que os apóstolos tinham, ele tinha também, menos o chamado especial para o apostolado. Então ele era apenas um presbítero, porém sábio, respeitado, e por isso ele era chamado por Paulo uma das colunas da igreja cristã do primeiro século. Então, esse Tiago então é aceito seguramente como o autor desta carta. Especialmente, irmãos, e de uma maneira muito linda, nós vemos no versículo 1 como que ele se apresenta para a igreja, ou para as igrejas, não é? Ele diz que são as tribos, 12 tribos da dispersão, mas ele se apresenta como Tiago, versículo 1 eu estou falando, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não poderia se apresentar assim, Tiago, servo de Deus e irmão do Senhor Jesus Cristo? Sim, poderia se apresentar assim. Porém, ele não faz isso. O que nós entendemos disso? Nós entendemos que ele tinha um bom senso de indignidade, de humildade, para reconhecer o seu período até de incredulidade. Quem sabe aquilo batia doído no coração dele, não é? Quem sabe, se lembrando do seu irmão mais velho, ele poderia ter tido outras atitudes, mas por conta disso, e reconhecendo a divindade do seu irmão mais velho, ele se coloca como servo do Senhor. Ele não se apresenta como irmão do Senhor Jesus, né? E de igual modo, quando você lê a carta de Judas, irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, também faz a mesma coisa, se apresenta como servo do Senhor Jesus, né? Judas também se apresenta dessa forma. Então, é um senso de humildade diante de seu irmão, e ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco sobre os destinatários dessa carta. O que significa essas 12 tribos que se encontram na dispersão? Esse termo, irmãos, é uma expressão simbólica
que remete às 12 tribos de Israel. Quem sabe Tiago estava fazendo uma alusão aos judeus convertidos ao cristianismo, que estavam sendo perseguidos, estavam sendo dispersos, estavam sendo expulsos das suas famílias, das suas cidades, de onde eles moravam, e eles estavam sendo perseguidos pelos judeus que permaneciam no judaísmo, e aquela perseguição então levou esses judeus convertidos ao cristianismo a fugirem daquela tremenda perseguição. Vocês sabem que o próprio apóstolo Paulo, antes de ser chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo, ele perseguiu a igreja, e de uma maneira bastante severa, bastante brutal, né? Até mortal, né? E não só ele, mas muitos outros judeus assim perseguiam e matavam mesmo os cristãos. Então eles estavam sendo perseguidos. Então provavelmente Tiago estava escrevendo para os seus irmãos judeus, que agora são cristãos, creram no Senhor, né? Então quem sabe ele está falando sobre isso. Por causa dos seus próprios, eles estavam sofrendo perseguições, essas 12 tribos de Israel, que ele menciona aqui, ou os judeus, estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos de sangue. Então Tiago usa também, no capítulo 2, versículo 2 dessa carta, ele menciona que o local onde eles se reuniam, ele chama de sinagoga, pela familiaridade do termo aqui, não é? Ele não usa um outro termo, porque sinagoga, eles estavam bastante acostumados. O que é sinagoga? Sinagoga é onde nós nos reunimos, é o salão da igreja, digamos assim, é onde a igreja se reúne. Então ele usa ali o termo sinagoga. Então a gente percebe que ele está falando para judeus convertidos ao cristianismo. Não que essa carta não nos sirva hoje, não é isso. Porque a essência da carta, ela trata de como lidar com as perseguições com sabedoria, e trata de assuntos práticos que os judeus naquela época, convertidos ao cristianismo, não estavam sabendo aplicar em suas vidas. Então a carta é de grande valia para nós, não é mesmo? Para a igreja de hoje. Só estou dando assim, o histórico da carta, né? Quem sabe são os destinatários dessa carta, né? Os principais temas abordados pela carta, resumindo, nós poderíamos dizer que existem dois. Na verdade, é um tema que ele se divide em temas secundários. Mas o tema principal da carta que Tiago escreveu seria alertar para a necessidade de perseverança da igreja em meio aos sofrimentos. Esse é o grande tema dessa carta. Então não era uma perseguição romana ainda, eles não estavam passando por isso ainda naquele tempo, mas eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios. Então era uma perseguição doméstica, digamos assim. Então a gente encontra na carta alguns problemas que ele diz: qual é o motivo das brigas que há entre vocês? É por causa das suas próprias, do seu próprio eu, que quer mais, né, olha mais para si do que para o outro. Ele fala de dificuldades entre patrões e empregados, e então são situações que ele quer tratar de uma maneira prática, mas ele quer dar primeiro um pano de fundo, que eles precisariam aprender a lidar primeiramente com as tribulações, com as perseguições, né? Então esse é o principal tema aqui. Tiago tenta ensinar como enfrentar essas dificuldades, persuadindo-os de que o sofrimento é um mestre do crente. Irmãos, nós aprendemos mais, estou falando da vida cristã, nós aprendemos mais nos momentos de tribulação do que nos momentos de lazer, do que nos momentos onde tudo corre bem, aparentemente, e está tudo certinho, e não tenho nenhum problema, a conta bancária está no azul, a saúde está no azul, meus relacionamentos estão bem, e até onde eu posso ver não tem problema nenhum.
Pedagogicamente, parece que esse período não é, ou melhor, não é muito didático, não é muito pedagógico, não tem muito ensinamento. Mas o sofrimento, nós aprendemos bem mais. Através do sofrimento que nós somos mais instruídos por Deus. Entramos na faculdade de Deus, na universidade de Deus, onde nós vamos ter matérias difíceis, porém marcas que amadurecem o crente. E esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é aprender a lidar com perseverança diante das provações. O segundo ponto é corrigir uma deficiência na fé deles, pois tinham dificuldade de praticar a sua fé. Eles tinham essa dificuldade de aplicar o ensinamento e viver esses ensinamentos na vida deles, no dia a dia. Eles estavam teologicamente ou doutrinariamente corretos. Tiago é diferente das cartas que Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios, aos Gálatas, a Colossenses, onde havia a infiltração de falsos mestres e falsas doutrinas e falso evangelho. Então Paulo é obrigado a escrever de maneira mais teológica, de maneira mais doutrinária, corrigindo algumas deficiências doutrinárias. Tiago não lida com esse tipo de coisa aqui nessa carta, mas ele lida com a dificuldade de aplicação do que eles já sabiam no dia a dia. Então ele tenta corrigir isso. Eles não sabiam aplicar isso no seu dia a dia. Então eles precisavam de aprendizado prático, inclusive para suportar as provações, conseguindo lidar com sabedoria e perseverança, e ele diz, com alegria. É impressionante. Como é que a gente vai lidar com alegria no meio da luta, no meio da dor, do luto, no meio da provação? Como que nós vamos lidar? Então Tiago vai nos ajudar nessa noite, como ajudou aquela igreja. Você percebe no capítulo 1, versículo 22, por exemplo, ele diz que tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ele já começa a falar sobre isso. No versículo 26 do capítulo 2, ele fala coisa semelhante. Ele fala, capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então ele está falando, vocês precisam praticar a fé de vocês. E no capítulo 3, versículo 13, ele diz que quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder. Então a igreja não estava tendo um procedimento correto. Capítulo 4, versículo 17, ele também fala algo semelhante. Ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então todos esses textos mostram a preocupação de Tiago em mostrar para eles como lidar com as provações e como praticar a fé cristã, como viver a fé cristã na prática. Eles estavam deficientes nisso. Vamos então ao texto que a gente iniciou. Agora vamos partir para o versículo 2, de 2 a 4. A gente vai entender aqui o subtítulo que nós temos aí na versão ARA. Eu acredito que é muito bom. Ele diz assim: os benefícios das provações. Ora, vamos ver se as provações de fato têm benefícios. Vamos ver. O que Tiago nos ensina? Primeiramente, a palavra provações, a gente precisa entender que provações são diferentes de tentações. Vejam só, nas provações, a palavra original, no original grego, ela significa provas ou testes pelo fogo para purificar algum metal, por exemplo. E o exemplo mais conhecido na época era o ouro mesmo. Qual era o objetivo de se aquecer intensamente o ouro? Era para purificá-lo, para que ele fosse aprovado. Então as provações que ele menciona aqui, que viriam sobre os crentes, era para aprová-los. E ele diz que essas provações, completando, digamos assim, a obra da aprovação, ela vai torná-los perfeitos. Então, e nada deficiente, ele diz aí no versículo 4. Então, a gente precisa entender que esse termo aqui, provações,
não é alguma coisa assim que, se você orar, Deus vai livrar você daquilo. A gente se confunde um pouco com o termo tentação, porque no capítulo 1 de 1 Coríntios, no capítulo 10 de 1 Coríntios, quando Paulo lida com as tentações, a gente fala assim, bom, ali Paulo fala que Deus também proverá escape na hora da tentação. Sim, da tentação sim, mas da provação não, porque a provação precisa ter ação completa, ele diz aqui. A tentação é quando, por exemplo, o inimigo nos tenta para que você caia em pecado, e nisso Deus não permitirá que venha sobre nós tentação que não seja humana, para que nós possamos suportá-la. E diz mais Paulo, ele diz que junto com a tentação, Deus nos proverá escape ou livramento. Da tentação, sim, Deus provê livramento, escape. Então, quando a gente cai em pecado, depois ele vai tratar sobre isso também, a partir do versículo 12, que quando a gente cai em pecado, a gente cai por causa da nossa própria concupiscência, porque Deus provê escape para todo mundo. Existem condições de se livrar do pecado, existe livramento da tentação. Da provação, não, porque ela precisa ter ação completa. Então vamos voltar para o texto. Agora a gente entende que a provação tem os seus benefícios, porque Deus tem algum propósito com ela. Vamos ver se a gente consegue extrair alguns propósitos. E vamos ver aqui 4 motivos para que Tiago diga assim, com ousadia, mas com muito carinho. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Então, ele está mencionando aqui o seguinte, ele está dizendo que existem motivos para nós passarmos pelas provações, entendendo corretamente, e isso vai gerar para nós alegria. Depois, no fim, nós vamos ver o que é essa alegria. Não é uma alegria estúpida, ou uma alegria insensata. Que tipo de alegria é essa? Mas em primeiro lugar vamos estudar então os motivos que Tiago dá para que nós possamos encontrar alegria ao passar por provações. Primeiro motivo, a gente encontra, primeiro motivo, na sua origem. A própria origem, embora nós não vejamos aqui com todas as letras, mas a gente subentende que a origem da provação, se nós tivermos o entendimento correto, as provações do crente vêm das mãos do Senhor. Elas vêm das mãos de Deus. Primeiro motivo de alegria, entendermos que as provações do crente vêm das mãos do nosso Pai, do nosso Senhor. Primeiro motivo, porque ele diz, meus irmãos, tende por motivo, então ele está se referindo aos cristãos, aos crentes, meus irmãos em Cristo. E o que o nosso Pai está fazendo em nossas vidas? Está nos conduzindo em tudo. Ele é soberano em nossas vidas. Ele nos conduz em todas as circunstâncias. Todas. Então, uma das primeiras coisas elementares, é óbvio, que o crente deve aprender é que todas as coisas vêm das mãos de Deus. Tudo está sendo guiado nesse mundo, e em especial na vida da igreja, conduzido pelas mãos do dono da igreja e do dono do universo. O que nos dá mais paz no nosso coração do que saber que Deus é soberano, meus irmãos, e que Ele é nosso Pai amoroso? O que traz paz para o nosso coração? Sabemos que Deus está no comando de todas as coisas. Então o Tiago está mostrando aqui, nós entendemos isso de uma forma que eles poderiam ter esse motivo de alegria, sabendo da origem, de onde vem a aprovação. A aprovação vem de Deus. Ele conduz, Deus não só permite, mas Deus conduz este processo que é observado em toda a Bíblia, esse processo de provação sobre os seus filhos.
E especialmente um dos casos mais conhecidos na Bíblia é o caso de Jó. E o que Tiago escreve no capítulo 5, versículo 11? Ele diz que o grande modelo de paciência, e ele diz também de perseverança, capítulo 5, versículo 11, ele diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então ele está mostrando que o exemplo de Jó entendeu que a dificuldade que ele estava passando, a provação que ele estava passando, vinha de Deus. Tanto que quando sua esposa chega até ele, quem sabe olhando para a tristeza de Jó, a mulher de Jó chega até ele e diz assim: olha, eu vou te dar um conselho, amaldiçoa Deus e morre. E ele chega a dizer para ela: tu falas como uma doida, como uma tola. Como receberíamos de Deus o bem e não receberíamos o mal de Deus? Então ele entende que tudo vinha das mãos de Deus. É isso que Tiago está querendo dizer. Então a gente precisa entender o primeiro ponto, que as provações vêm das mãos de Deus. O crente sabe que Deus é soberano e é bom em todos os seus planos para com os seus filhos. Deus tem um bom propósito para com os eleitos. Nós encontramos assim descanso no sofrimento. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo fala sobre isso, e eu achei fantástica na versão NVI, esse versículo, porque na versão NVI, esse versículo de Romanos 8, 28, que todo mundo conhece de cor, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quem são aqueles que o amam? São seus filhos. E Deus age para o bem dos seus filhos em todas as coisas. Então, primeiro ponto, que é um motivo de alegria, saber que a aprovação vem de Deus. Primeiro ponto, a sua origem vem das mãos de Deus. Segundo motivo de alegria nas provações, a sua duração. Qual é a duração da aprovação? Ele diz: tende por motivo de alegria o passardes, não o permanecerdes, porque senão ninguém ia aguentar. O ouro fica um período no fogo, purificou, tira fora, porque senão estraga. A prata também, e assim, tudo tem um limite, a provação tem um limite. Então nós vamos passar pela provação, né? Não significa que as provações são passageiras, não são permanentes, senão nós não suportaríamos. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, 16 e 17, ele diz assim: por isso, então vou ler para os irmãos: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Paulo está querendo dizer mais ou menos o que Tiago também diz aqui. Ele está querendo dizer que, em primeiro lugar, a nossa tribulação é leve e momentânea, ou seja, ela é passageira. Em segundo lugar, ela produz alguma coisa proveitosa em nós. E ele diz que pode ser que essa provação, Paulo diz no versículo 16, que o homem exterior se corrompa, mas o interior se renova. Ele está querendo dizer que nós vamos crescer, nós vamos amadurecer. O objetivo, então, depois nós vamos falar, é o outro motivo. Então vamos lá. O segundo motivo, então, é a sua duração. Ela não é eterna. A gente precisa entender isso. Jesus disse também à igreja de Esmirna, quando ele manda João escrever a carta à igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10, ele diz que a igreja de Esmirna teria tribulação, e ele diz ainda de 10 dias. Olha que coisa legal. Jesus disse que ia ter uma tribulação determinada por um tempo, 10 dias de tribulação. Então é assim na nossa vida, meus irmãos. Nós às vezes não sabemos o tempo correto dessa tribulação. Nós só sabemos que nós vamos passar por ela. Ela é passageira. Nós vamos entender isso. Então a duração é o segundo motivo de alegria. Terceiro motivo de alegria nas provações:
É o propósito dela, o seu propósito. Qual é o propósito da tribulação? A tribulação é pedagógica, como nós já dissemos. Ela é uma professora produzindo uma fé testada, genuína, para ser aprovada. O objetivo da tribulação é gerar essa fé genuína e aprovada. Ela produz, diz aqui no versículo 3, ela produz perseverança ou constância, tornando-os não mais tão volúveis. Isso é um ponto maravilhoso para nós. É continuar crendo no Senhor, mesmo no meio da dor. É perseverar em ser crente, mesmo quando tudo diga que você não deveria ser crente. É passar pela tribulação e ela vai nos ensinar, ela vai produzir em nós, né? É o propósito dela. E isso também produz, por fim, diz o versículo 4, produz perfeição. O que é perfeição? Nós já entendemos, muitas vezes nós batemos nessa palavra aqui, já falamos bastante sobre perfeição. A perfeição na Bíblia não significa impecabilidade, ou que nós não vamos mais pecar, ou não vamos mais errar. Perfeição não é que não temos mais nenhum defeito, ou que não somos mais pecadores. Não, perfeição significa maturidade, significa amadurecimento, crescimento. É isso que significa maturidade ou perfeição. E ela, a aprovação, ela produz a perseverança, que é essa constância, e é permanecer crendo no Senhor, é permanecer reunindo na igreja, é permanecer vindo aos cultos, é permanecer lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, permanecer na fé, firme na fé, mesmo passando pelas provações, mesmo com dor, mesmo com sofrimento intenso de alma, é permanecer firme. Eu acho muito bonito um livro que faz tempo que nós lemos esse livro, é do Charles Swindoll, e ele escreve sobre a vida de Davi, e ele menciona que Davi aprendeu, ele amadureceu, e diz ali num dos capítulos desse livro sobre a vida de Davi, ele diz que Davi, ele tinha já na sua maturidade, ele tinha por fora, ele era como uma tartaruga, ele tinha por fora uma casca muito resistente, muito dura, mas o seu interior era macio, digamos assim, né? Então Davi aprendeu que ele não precisava mais ser dodóizinho. Qual é a característica do crente infantil? Ele é muito sensível, muito melindroso, dodói. Qualquer coisinha, ele, eu não vou mais, né? Ou não serve para mim. É a imaturidade, a infantilidade cristã, né? Qualquer coisinha ele se fere. E isso significa também a dureza de coração, quer dizer, por dentro ele é duro, por fora ele é muito dodóizinho, maciozinho, né? Qualquer coisinha machuca. Davi aprendeu ao contrário, ele aprendeu com a maturidade, né, que ele tinha que ser que nem uma tartaruga mesmo. Por fora ele tomava lambada, mas ele continuava crendo no Senhor, esperando no Senhor, amando os seus inimigos até, né? E Davi então aprendeu isso. Por dentro macio, mas por fora cascudo. Toma lambada, dói, mas permanece, continua. Eu acredito que seria isso que Tiago está querendo dizer aqui, esse propósito da perfeição, o propósito dela. Então, o propósito era agir com sabedoria. Por fim era isso, saber lidar com as provações, né? Esse é o objetivo. Então, para que você entenda, para que eu entenda que é motivo de alegria passar por provações, esse é mais um motivo, porque ela está me ensinando algo proveitoso, está me amadurecendo na fé, e isso é bom, é importante. O crente, ele precisa amadurecer, e ele só amadurece passando pelo fogo, pelo cadinho, pelas provações. É assim que o crente amadurece, faz parte do currículo cristão,
da vida cristã, a provação, irmãos. Se nós, como crentes, não quisermos passar por provações, nós não estamos, então, entendendo o que é ser crente. Na verdade, é isso. A provação faz parte integrante da vida cristã. E Paulo chega a dizer que todos os que querem viver piedosamente padecerão perseguições. É normal. O quarto motivo. Qual o quarto motivo que a gente encontra nesse texto para dizer que é motivo de alegria passarmos por várias provações? A sua eficiência. A eficiência das provações é um dos motivos de alegria. Tiago diz que são várias provações. Essa variedade de provações, ela vai atingir o propósito completo. Diz aqui Tiago que, em primeiro lugar, no versículo 2, ele diz passarmos por várias provações. E no versículo 4, ele diz que ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, irmãos, essa palavra várias, no grego, a palavra poikilos, no grego, significa diferentes provações, toda sorte de provações, ou multiformes provações. É o mesmo termo que Pedro usa na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, quando ele diz sobre o serviço cristão. Pedro diz sobre a multiforme graça de Deus. Ele usa ali a multiforme graça de Deus, que concede variados dons para o serviço. Então a gente junta os dois, a gente vê que são variadas provações, mas existe também na vida cristã variadas graças, digamos assim. Ou seja, para cada provação existe uma graça que Deus concede, não para você se livrar dela, mas para você passar por ela. Deus dá graça. Lembra-se quando Paulo pediu para o Senhor tirar aquele espinho na carne dele, que doía muito? Ele pediu 3 vezes para o Senhor, e o Senhor disse que não ia tirar, mas ia conceder-lhe graça para passar por aquilo, né? Porque aquilo era pedagógico, Paulo precisava daquilo, para que não se ensoberbecesse pelo volume das revelações que ele recebera do Senhor, e era proveitoso para o bem de Paulo, porque Deus opera, Deus age em todas as coisas para o bem dos seus filhos, né? Então, nessa obra completa das várias provações, por horas a gente passa provação na nossa saúde física, por horas, outros momentos na área financeira, outros momentos nos relacionamentos que são difíceis. Enfim, são inúmeras, variadas, multiformes provações que nós vamos ter que passar para aprender em todos os departamentos, digamos assim, da nossa vida, né? Então são várias provações. Hoje é num lugar, amanhã é no outro. É importante que seja assim, né? E Tiago instrui então que elas serão plenamente suficientes para o amadurecimento do crente, que não será mais deficiente em nada. Há uma promessa aqui, há uma promessa de que nós não seremos mais deficientes. Mais uma vez eu digo, isso não é perfeição no sentido de que nunca mais vamos errar e nem pecar, mas vamos amadurecer. E nessa universidade de Deus, todos nós sairemos capacitados a passar pelas provações e não abandonar a fé cristã. Esse é o objetivo da provação, para que nós nos mantenhamos firmes em meio às provações. Esse é o grande objetivo. O que nós concluímos então desse pequeno trecho aqui? Em primeiro lugar, nós concluímos que a alegria dos crentes em meio às provações não é uma alegria cínica, nem forçada. Não é a ausência de dores insuportáveis até, mas é uma alegria profunda, apesar da dor e do luto. Não é dar risada das provações. Ninguém está dizendo assim, eu vou dar uma gargalhada, viu? Quero dizer para vocês, irmãos, eu estou a ponto de perder tudo que eu ganhei na vida por causa dos meus descontroles financeiros, irmão. Eu estou dando uma risada disso, não. Estou achando muito engraçado passar por isso. Não é isso. Você não vai achar engraçado por passar por provações nesse sentido. Nós podemos ter uma alegria
que está mais relacionada com tranquilidade de alma, paz no coração, do que em sair dando gargalhadas por aí, dizendo: oh, irmão, eu estou muito contente, eu tive um AVC e não consigo mais mexer o lado direito aqui do corpo. Você não vai dar risada de uma coisa como essa. Você não consegue dar risada, mas você pode ter paz. E essa é uma alegria que Deus nos concede, né? Em meio às provações. Segundo lugar, o propósito desta carta, então, em especial, é levar o crente à maturidade. E a credencial do crente maduro é ter sabedoria para lidar com as provações. E nós vamos entrar nisso numa próxima oportunidade, quando ele vai começar a falar agora. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Nós vamos entrar hoje, mas ele vai emendar. Mas é ter sabedoria. O que o crente maduro tem? O que ele tem? Qual é, digamos, a maior parte de bagagem que o crente maduro traz no seu coração? Chama-se sabedoria. Nós não vamos levar muitas coisas para o futuro, mas nós vamos levar sabedoria. E é isso que Tiago vai começar a falar. Então, a igreja não está nos levando para a Disneylândia, mas para o céu. Cidadãos dos céus têm mentes e valores um pouco diferentes dos frequentadores da Disneylândia. Eu não vejo nada demais para a Disneylândia, eu gostaria de ir um dia para lá também. Eu acho muito legal, eu gostaria de ver o Mickey cara a cara. Mas não sei se eu vou. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa jornada aqui é uma jornada de muita luta. É uma jornada de muita tribulação. A igreja não é um parque de diversões. A igreja tem o propósito do amadurecimento. A docência cristã tem o alvo do amadurecimento de todos os membros. Todos os membros. Nós estamos aqui ensinando para que todos nós possamos amadurecer, crescer. Você sabe muito bem, você que é pai, mãe, você que tem filhos, sabe que quando você põe uma criança no mundo, o que você mais deseja é que ele cresça, que ele possa evoluir. Essa evolução é boa. Esse tipo de evolucionismo é normal. A criança precisa crescer. Quando ela tem 1 ano, ela mal sabe andar. Com 5 anos, ela já corre. Com 10 anos, ela já sabe até andar de bicicleta e muito bem, né? E assim vai. Agora, uma criança de 15 anos que não sabe se firmar ainda com seus próprios pés, tem alguma coisa muito errada com ela. E assim um crente que já está na igreja há muito tempo e ainda está com todos esses dodóis da infância. Irmãos, isso não é normal. E nós labutamos para isso, para que nós cresçamos no conhecimento de Deus e na prática da vida cristã. Esse é o alvo da vida da igreja normal, que todos cresçam. O que significa ser edificado? Significa crescer no conhecimento de Cristo e viver de acordo com o conhecimento que eu tenho. Em terceiro lugar, ainda que contra a sua vontade, meu irmão, minha irmã, eu quero pedir uma coisa para você. Ainda que contra a sua vontade, aprenda pela fé a agradecer a Deus pelas suas tribulações e lute para enxergar as mãos de Deus nelas. Lute por isso, meu irmão. Você tem que lutar, porque o mundo não vai te ajudar nisso. Às vezes, até alguns irmãos não vão te ajudar nisso. Parentes talvez não vão te ajudar nisso. Mas você com Deus precisa aprender isso, a enxergar as mãos de Deus nas provações. E com isso você agradecer, como Tiago diz aqui, tende por motivo de toda alegria. Se você está alegre com isso, é porque você está recebendo um benefício de Deus, não é mesmo? O que é que você leu no subtítulo? Os benefícios das provações. Ora, se é um benefício de Deus, você tem que agradecer a Deus pela provação. É óbvio. Então aprenda a agradecer. Vá contra a sua própria natureza, o seu próprio coração enganoso, e agradeça a Deus pela provação. Aprenda a agradecer a Deus pelas provações, pelas tribulações. Em último lugar, quarto lugar, a gente conclui, e eu quero dizer aqui, aliás, é mais uma exortação: creia que Deus sempre dará
graça aos seus filhos para passarem por várias provações. As lutas, meus irmãos, elas passam, mas a graça de Deus permanece na vida do crente. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Vai fazer bem para a tua alma, no momento em que você estiver sentindo uma profunda dor, onde parece que não há luz no fim do túnel. Aliás, nem a entrada do túnel você está vendo. Você não está entendendo que a tribulação é passageira e aquilo dói. Você não vê como resolver aquele problema, você não vê. Mas creia que Deus dará graça. Peça a Deus. Quase que eu estou adiantando já a sabedoria, né? Que Deus dá liberalmente. Ele também dá graça liberalmente, generosamente, abundantemente, para você passar pela tribulação. Ele não vai te livrar da tribulação. Ele vai dar graça para você passar pela tribulação. Entenda isso, irmão. Creia nisso e peça isso para Deus. Eu gostaria, para encerrar, ler o último texto. Vamos encerrar com a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 5, de 13 a 13 e 14. Hebreus 5, 13 e 14. Leiam comigo, por favor, o último texto para nós encerrarmos. Diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Guarde esse texto no seu coração. Faça uma fusão dele com o que nós estudamos em Tiago nessa noite. Leia repetidamente essa semana. Prepare-se para a próxima aula e faça esse pedido para Deus: Senhor, eu quero crescer na tua graça e no teu conhecimento, Senhor. Eu não quero mais ser um bebê, como nós ouvimos na semana passada, quando o Rodrigo colocou aqui: como é que eu lido com o pecado do outro contra mim e o pecado que eu pratico contra o outro? Como é que eu lido com isso? Muitas vezes a gente está muito sensível, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Não é mesmo? Como é que eu lido com isso? É um dos pontos que a gente precisa aprender. Foi muito bem colocado a semana passada. Como eu vou lidar com isso? Na prática, a gente entendeu muito bem, com clareza. Como é que eu lido? Agora, foi colocado também de uma maneira muito correta, que muitas vezes a gente está achando que o outro está pecando contra nós, mas é porque nós estamos muito dodóizinhos. Irmãos, a igreja precisa crescer. A igreja precisa amadurecer. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela poderosa palavra que está diante dos nossos olhos, das nossas mentes, do nosso coração. E pedimos que ela cumpra o teu propósito, Senhor, amadurecendo a tua igreja, despertando-nos, Senhor, para essa necessidade de crescimento espiritual. Por favor, começando na minha vida, e eu peço por todos os nossos irmãos e irmãs aqui nessa noite, que nós possamos aprender com a nossa professora que o Senhor nos concedeu, de providência sua, as tribulações como nossas professoras, que nós possamos aprender com elas, que nós possamos receber a perseverança, e assim que ela tenha a ação completa, para que sejamos maduros, íntegros em tudo, e que não sejamos deficientes, Senhor, como crianças. Pai, ajuda-nos, Senhor, edifica a tua igreja, faz-nos crescer, Senhor, para que possamos assim dar um bom testemunho do teu nome diante do mundo e glorificar o teu nome diante do reino das trevas. Nós te pedimos tudo isso com esperança e com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.